Superfície PVT. O que é a superfície PVT? Superfície PVT é um gráfico em 3D, onde as suas variáveis é pressão, volume e temperatura. E essa superfície PVT tenta mostrar para a gente mais ou menos como que é o comportamento de uma substância pura de acordo com sua variação de pressão, de volume e de temperatura. Esse gráfico é um gráfico mais generalizado, mas de acordo com que a substância pura seja diferente, o gráfico pode variar um pouco, pode ficar algumas partes mais achatadas, algumas partes mais altas, mas esse aqui é um geralzão para a gente conseguir entender. O que são as 4 coisas mais importantes dessa superfície PVT? Primeiro, regiões monofásicas. Quais são as regiões monofásicas que o sistema apresenta apenas uma fase de estado no gráfico, na superfície, quer dizer. Nessa parte, nesse intervalo de variação de pressão, volume e temperatura, se o seu sistema se encontrar nesse intervalo, ele vai estar no estado sólido. Se ele se encontrar neste intervalo, ele vai se encontrar no estado líquido. Opa. E se ele se encontrar nesse intervalo, aqui embaixo, ele vai estar no estado de vapor. Segunda coisa mais importante. Não segunda, né? Outro tópico importante. Região bifásica. Quais são as regiões bifásicas? Onde o seu sistema vai se encontrar em 2 fases. Aqui. Essa parte, se o seu sistema estiver aqui, se encontrar aqui, nesse intervalo, vai ser um sistema bifásico, que vai apresentar a mesma substância no estado sólido e líquido. Se estiver aqui, a sua substância vai ser bifásica também, vai apresentar o estado sólido e vapor no mesmo sistema. E se ela estiver aqui, tipo uma cunha, dentro dessa cunha, o seu sistema vai ser bifásico, vai apresentar o estado líquido e vapor. Outra coisa importante, linha tripla. Se o seu sistema se encontra na linha tripla, quer dizer que ele é trifásico. Vai ser um sistema onde a sua substância vai se encontrar em 3 estados, sólido, líquido e gasoso, no mesmo sistema. Agora, ponto crítico. O que é o ponto crítico? O ponto crítico é essa bolinha aqui. Quer dizer que ele separa o líquido e vapor, substâncias, tanto a monofásica quanto a bifásica, dessa parte que é a área onde tem um fluido supercrítico. Dessa área do ponto crítico para cima é o fluido supercrítico. Então quer dizer que até esse ponto a gente consegue distinguir o líquido do vapor. Desse ponto para cima é um fluido supercrítico, uma temperatura, uma pressão elevada, que a gente não consegue distinguir que parte do sistema é líquido, que parte do sistema é vapor. Para ficar mais fácil da gente estudar e entender a superfície PVT, o que foi feito? Foram feitas projeções de várias visões da superfície. Foi feita essa projeção. Pressão por um gráfico pressão por volume, um gráfico pressão por temperatura e um gráfico volume por temperatura. Agora ampliando o gráfico de pressão por temperatura. O que você tem que saber desse gráfico? Que a variável y dele no eixo y é a pressão, o eixo x é a temperatura. No gráfico temos essa área de sólido, todo sistema dentro dessa área vai ser sólido. Tem o ponto triplo, que é onde o sistema se encontra em 3 fases. E tem essa linha chama linha de saturação. Se seu sistema se encontra nessa linha, quer dizer que ele está em equilíbrio de fase. Quer dizer que o seu sistema vai ser bifásico, vai representar, o seu sistema vai ter o estado líquido e estado vapor no mesmo sistema. Aqui na pontinha tem o ponto crítico, depois daqui vai ser o fluido supercrítico, que eu falei no slide passado. Se seu sistema se encontra nessa área
depois dessa linha e acima da linha de saturação, o seu sistema apresenta um líquido subresfriado, que é a substância no estado líquido, só que a gente fala líquido subresfriado. Se o seu sistema estiver debaixo dessa linha, para o lado direito, a gente vai ter a sua substância vai estar no estado de vapor, que aqui a gente chama de vapor superaquecido. E eu acho que esses são os pontos mais importantes desse gráfico. Vamos para o próximo. Esse é o gráfico de pressão por volume, onde o eixo X é a pressão, o eixo Y é a pressão, o eixo X é o volume. O que a gente tem que perceber nesse gráfico? Que aqui a gente também tem uma curva de insaturação, e tudo que está para baixo da curva de insaturação, todas as substâncias que se encontram abaixo de uma curva de insaturação, todos os sistemas que se encontram abaixo de uma curva de saturação, vão ser sistemas saturados. Vão ser sistemas que vai ter equilíbrio de fase. Todo sistema que se encontra nessa área preta do gráfico quer dizer que ele é bifásico e o líquido está em equilíbrio com o vapor aqui dentro. Se tiver para a esquerda dessa linha de saturação, o nosso sistema vai ser um líquido subresfriado. Se tiver para a direita, vai ser um vapor superaquecido. Tem aqui o ponto crítico também. Para cima do ponto crítico, fluido supercrítico. O que a gente pode perceber aqui também? Um líquido que chega na linha de insaturação, o que significa? Um líquido entrando na linha de saturação quer dizer que ele vai estar começando a perder um pouco do volume do líquido para se transformar em vapor. Então, o que acontece quando, por exemplo, a água começa a se transformar um pouco do líquido em vapor? Entrou em ebulição. Então, aqui, a gente pode dizer que é o volume específico do líquido que está entrando, né, em ebulição. E aqui, que já está quase tudo evaporado, aqui é o volume específico do vapor. Entendeu? Aqui seria a representação do entrando no ponto de ebulição. Aqui vai ocorrendo a ebulição. Por isso que sempre vai o líquido vai diminuindo de acordo que vai para a direita e o vapor vai aumentando. Quando chega aqui, já quase não existe líquido e quase tudo vapor. Chegou aqui na parte cinza, apenas vapor superaquecido. Agora, são os tópicos E e F que o professor pediu para fazer. Com as foi dado dois gráficos, né, pressão por temperatura e pressão por volume. O que eu fiz aqui? Condição 1 era 60 graus e 10 megapascal. Vou representar no gráfico. 60 graus, 10 megapascal, está aqui. Não está em nenhuma linha de insaturação. Está para cima dessa linha de insaturação. A gente pode chegar à conclusão que é um sistema monofásico. E esse sistema monofásico apresenta só a fase líquida. Isso a gente vai comprovar depois olhando na tabela também, mas primeiro eu dei uma olhada no gráfico. A condição 2. E aqui eu já fiz a reta aqui da pressão, que é 10 megapascal, só que eu não sei o volume ainda, mas eu ainda vou saber. Aí depois eu vou explicar por que eu marquei aqui. Condição 2, 100 graus Celsius, 0,1 megapascal, que é a mesma coisa que 100 kilopascal. Está na linha de saturação. Então, o que quer dizer? Que é uma substância saturada, bifásica, que está no estado líquido e vapor. Então, a água aqui se encontra no estado líquido e vapor. Aqui, por ela ser uma substância saturada, de acordo com a lei de Gibbs, Gibbs, né? Deixa eu só ver o nome. Gibbs. De acordo com a lei de Gibbs, ele me dando apenas uma informação, eu consigo descobrir todas as outras. Então, já que
100 kPa. Eu vou achar o 100 kPa aqui. Vou traçar a linha. Sem olhar na tabela, eu já consigo descobrir o valor do volume específico. Por quê? Porque como está na curva de insaturação, eu coloco aqui no gráfico e continuo até chegar na curva de insaturação. Parou na curva de insaturação, desceu e eu descubro o volume. Agora vamos para a condição 3. Condição 3. 500 graus Celsius a 0,2 megapascal. 500 graus Celsius não é representado aqui, mas dá para perceber que está para cá. A 0,2 megapascal, 0,2 megapascal é mais ou menos aqui. Então vou até lá no fim, não está na curva de saturação. A gente consegue chegar à conclusão que é um sistema monofásico que está na fase do vapor. E é isso. Aí agora, para poder falar o volume específico mais certinho da condição 2 e mais certinho da condição 3 e poder expressar a energia interna, o que eu vou fazer? Eu recorri à tabela de insaturação. Então, na condição 1, fui na tabela de água saturada. De saturação. Fui na tabela de água saturada, procurei essa pressão, 10 megapascal. E a tabela dizia que a água a 10 megapascal, para estar na linha de saturação, era necessário que a água estivesse com a temperatura de 311,6 graus Celsius. Só que ela não está, ela está a temperatura de 60 graus Celsius. Então, portanto, não há equilíbrio de fases. É um sistema monofásico, apresenta apenas a fase líquida. A água é um líquido subresfriado. Na tabela do líquido, subresfriado. Então, aí eu troquei a tabela. Não estava olhando mais a tabela de água resfriada. Eu fui na tabela de líquido subresfriado, da água subresfriada. Na tabela, agora eu procurei duas variáveis. Procurei 60 graus Celsius e 10 megapascal na tabela. Aí eu consegui encontrar que o volume específico nessa pressão e nessa temperatura é de 0,0010 metros cúbicos por quilograma. Agora eu consigo representar no gráfico esse valor do volume específico. Fui no gráfico, 0,001 aproximadamente, subi até a pressão de 10 megapascal e aqui se encontra a condição 1. Agora vamos para a condição 2. Condição 2 eu já sabia que estava aqui, já consegui encontrar ela nesse gráfico. Mas mesmo assim, eu olhei na tabela. Desculpa, esqueci de falar. A energia interna da condição 1, eu também encontrei na tabela. E é de 249,34 kJ por quilograma. Agora vamos para a condição 2. Fui na tabela de água saturada. E a tabela dizia que para 0,1 megapascal, a água precisaria estar a 99,62, que é aproximadamente 100 graus Celsius, para ela estar na linha de saturação. E está a 100 graus Celsius na nossa condição. Então, portanto, esse sistema tem líquido em equilíbrio com vapor. É um sistema bifásico. Aí foi me dado também, achei na tabela, valor do volume específico do líquido, 0,00143 metros cúbicos por quilograma. Valor específico do volume específico do vapor. Desculpa, errei tudo. Volume específico do vapor, 1,6940 metros cúbicos por quilograma. Energia específica do líquido, energia interna do líquido, 417,33 kJ por quilograma. Energia interna do vapor, 2.506,1 kJ por quilograma. Esse aqui já está representado no gráfico, porque o volume, como eu falei, foi só encontrar a linha de saturação e descer que eu já encontrei o volume. Agora vamos com a condição 3. Condição 3, 500 graus Celsius, 0,2 megapascal. Fui na tabela de água saturada e a tabela dizia que para essa condição estar na linha de saturação, a pressão de 0,2 megapascal, era necessário a água estar a 120,23 graus Celsius. Mas como ela está numa temperatura bem maior, então, portanto, o sistema tem apenas uma fase.
o sistema é um vapor superaquecido. Então, para eu achar a energia interna e o volume específico, eu precisei trocar de tabela, e na tabela do vapor superaquecido. Fui na tabela do vapor superaquecido, lá eu procurei 500 graus Celsius, 0,2 megapascal, e encontrei que o volume específico, nesse caso, é 1,78139 metros cúbicos por quilograma. Então, 1,78, vamos lá no gráfico. 1,78 está mais ou menos aqui, antes do 2. Subo até na reta do 0,2 megapascal. Então, aqui no gráfico de volume específico com pressão se encontra a condição 3. E a última informação é a energia interna da condição 3, que é 3.130,7 kJ por quilograma. E é isso. Muito obrigado, professor.